Entonces, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Hoy vamos a hacer cuentos de buenos días. Y ahí, nuestro personaje de hoy es Evita Perón, esta chica aquí. Dice así: había una vez una hermosa niñita llamada Eva, que soñaba con convertirse en una actriz y estrella de cine famosa para escapar de la pobreza. Cuando tenía apenas 15 años, Eva se mudó a la gran ciudad de Buenos Aires para cumplir su sueño. Con su talento, belleza y determinación, no tardó en convertirse en una afamada actriz de teatro y de radio. Pero Eva quería más. Quería ayudar a personas menos afortunadas que ella. Una noche en una fiesta, conoció al coronel Juan Perón, que era político poderoso. Se enamoraron y al poco tiempo se casaron. Un año después, cuando Juan Perón fue electo presidente de Argentina, Eva de inmediato empezó a ser conocida por su apelativo afectuoso, Evita. La gente adoraba su pasión y su compromiso con los pobres. Evita también luchó por los derechos de las mujeres y las ayudó a obtener el derecho de votar. Se convirtió en una figura tan legendaria que le pidieron que se postulara a vicepresidencia para ayudar a gobernar a su esposo. Aunque era adorada por los pobres, los ricos y poderosos se sentían amenazados por su carisma y su poder. No pueden lidiar con una mujer joven y exitosa, decía Evita. Después de descubrir que padecía una enfermedad grave, decidió no postularse. Aunque sí ayudó a su esposo a ganar la presidencia por segunda vez. Unos cuantos meses después, cuando Evita murió, la noticia se difundió en la radio nacional. Hemos perdido a la lideresa espiritual de nuestra nación. 7 de mayo de 1919 a 26 de julio de 1952. Y la frase de Evita es: hay que querer. Ustedes tienen el deber de pedir. Aprendan a desear. Evita Perón. Si les interesan historias así, que son cortitas y de biografías, yo puedo enviarles algunas si quieren para leer. Entonces, con esto empecemos nuestra clase de hoy con la chica Evita Perón, importante figura, importante mujer y figura política en Argentina. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que quieran decirme? Buenos días a todos, principalmente aquellos que no les saludé al principio. Y nos vamos. Bueno, yo había escrito aquí en el libro que tenía que hoy subir la prueba de URCS 2016, pero no he conseguido, lo siento muchísimo. Y vamos a hacer en clase hoy la prueba de URCS 2018, verano. Y yo había preparado una lista de sinónimos. Entonces, me gustaría empezar por esta. Así que yo le voy diciendo, escribiendo las palabritas y ustedes intenten buscar sinónimos, ¿correcto? Vamos a ver si funciona acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Voy a crear una pantalla en blanco. ¿Estão vendo, gente? O quadro branco? Vamos ver se tem um espaço aqui no livro que dê para que eu escrevo e vocês conseguem ver. Vamos ver aqui. Agora vocês estão vendo, né? Vou pegar um cantinho aqui, vai ficar meio feio, mas tudo bem.
Vamos lá. Vamos trabalhar com sinonímia, tá? Que é o que cai bastante. Então, por exemplo, se eu quero um sinônimo para essa palavra aqui. Guerra. Qual seria um sinônimo de guerra em espanhol para vocês? O que vocês diriam? Outra palavra. Sinônimo de lucha. Sinônimo de estranho. Sinônimo de tonto. Sinônimo de camino. De momento. Sinônimo de fácil. E sinônimo de flaco. Piensen un poquito. Hay aquí, no, por lo mínimo, 3 que ustedes saben. Súper tranquilo. Ustedes ya escucharon, ya vieron. Aquí yo voy a poner todas las palabritas y ustedes después van a encontrar, ¿bien? Ahí están. Creo que todas. Vamos a ver. ¿Cuál sería el sinónimo de guerra de estas palabras que aquí están? ¿Qué pondrían ustedes ahí? ¿Alguien? A ustedes tendrán que hablar ahora, sin vergüenza, vamos. O mejor, ¿hay alguno de estos que ustedes saben? ¿De aquí? Creo que más fácil de todos es este fácil. Un sinónimo de fácil, ¿qué es? Una cosa fácil es una cosa sencilla. El camino, yo puedo decir que voy por un camino, voy por un sendero. Espera un momento, espera un instante. Podia ser rato nesse sentido também? Rato sería un rato. Tá. Flaco, la persona que es flaca es porque es delgada. ¿Y quién es tonto? Es porque es una persona torpe. Algo extraño está pasando, algo raro. Hay una lucha de poderes, hay una pelea. Y la guerra es una batalla. Ustedes sabem que não existe sinônimo perfeito, né? Certo? Então, é a palavra mais aproximada, ok? Bom, semana que vem eu trago mais. Ponham lá na listinha de vocês essa, certo? Isso aqui, ó, esse tonto e esse torpe aqui, esse sendeiro, esse sencillo aqui aparece bastante. Bom, vamos lá. Vamos pegar a prova, então, da UFS 2018, tá? Verão, que é um conto de Samantha Schweblin. Esta Samantha Schweblin é uma escritora argentina, certo? Contemporânea, que mistura o real com o que é
fantástico. Então, tem dentro da história dele, vocês lembram quando eu contava para vocês, por exemplo, alguma história do Cortázar, que tinha, ou quando a gente lia algum conto também do Gabriel Garcia Marques, né? Que tem assim, ó, o fantástico misturado com o real. Aqui também, ela vai por essa linha. Então, a minha pergunta assim, quando vocês fizeram a prova, quando vocês fizeram a prova, ou fizeram, né, no dia do vestibular, quem fez, que lembra, que chegou com esse texto, ou agora quando vocês foram fazer a prova, o que vocês entenderam do texto? Foi fácil? Foi difícil? Que estratégia vocês usaram? Usaram alguma dica que eu dei para vocês para realizar a prova? Como é que foi? Ai, quando se faz o silêncio assim, ou a pergunta, ou vocês não querem responder, ou foi muito difícil, ou foi muito fácil, né? Bom, mas vamos ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando, tá? Já que vocês não querem falar hoje. Vamos lá. Última vuelta. Eu olho o título, venho aqui embaixo, olho, ó, microcuentos, cuentos, certo? Então, aqui eu já tenho o gênero do texto. Quando eu tenho um conto, eu preciso estruturar o seguinte: eu tenho que responder, para facilitar, eu tenho que responder o quem, o quando, o onde e o que, tá? Essas perguntinhas aqui, eu tenho que ler o texto e depois colocar as respostinhas aqui. Quem é o personagem, quando é o tempo, né? Onde é o lugar e o que é o fato, o que aconteceu. E aí, o que será que é última volta? O que eu posso pensar? Última volta do quê? Podia ser última volta pela cidade, última volta na região, última volta da conversa, mas aqui acontece por alguma coisa que aconteceu pela última vez, tá? Então eu vou com essa ideia e lá vai. Se caso eu leio o texto e eu não compreendi, vocês têm a oportunidade de ler as questões que estão em português, principalmente as de compreensão de texto, que vão dar pistas para vocês, tá? Do que estava acontecendo lá. Porque olha só, aqui vocês têm na questão 8, ó, segundo o texto, é correto afirmar que Júlia e sua irmã discutem com duas meninas no parque? Uma mãe que estava no parque puxa a filha para fora do carrossel? A irmã não encontra a mãe nem Júlia? O irmão mais baixo é o primeiro a subir no carrossel? Opa, aqui tem palavras importantes, ó. Parque, carrossel. Então, eu vou lá olhar no texto. Onde é que está isso? Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se, então, se eu encontro o tal do carrossel e o parque. Então, mais ou menos, eu já tenho um lugar. Certo? Então, vamos lá. Julia me sonríe desde el otro caballo. Cuando el animal sube, las luces le iluminan el pelo. Cuando baja, esa se toma del mástil y se arquea hacia atrás, sin dejar de mirarme. Bom, aqui você já tem um movimento, tá? A Júlia me dá um sorriso, né? Sentada no outro cavalo. Quando o animal sobe e baixa, tem um movimento aí. O que é? Quando é que eu tenho animais, por exemplo, que sobem e descem? Tá? Então, vamos pensar isso aí. Somos indias hermosas. En la calecita montamos nuestro caballo hasta el infinito. Huimos de terribles amenazas y rescatamos de la muerte a animales en peligro. Bom, olha aqui. En la calecita, que é o lugar, montamos nuestro caballo hasta el infinito. E aí, eu não sei o que é essa calecita aqui, mas eu li as questões lá e, opa, o que é um carrossel? O que tem num carrossel? O carrossel é onde roda, onde anda, e lá tem cavalos. Então, essa calecita aqui é o carrossel. E elas estão, o que eu entendi aqui? Elas estão andando, né, no carrossel, cada uma em um cavalo. E aqui, ó, ela diz, somos indias hermosas. En la calecita montamos nuestros caballos hasta el infinito. Huimos de terribles amenazas. O que é esse huimos? É que a gente foge. Então, aqui já tem a fantasia. Si algo sale mal, si necesitamos duplicar nuestras fuerzas, chocamos los rubíes de nuestros anillos y una energía cósmica nos da superpoderes.
O que está mostrando aqui? O que é chocar os rubíes de nossos anillos? O que elas fazem? Elas se unem e aí aparece uma energia cósmica que dá superpoderes. Julia estira hacia mim sua mão. O que é esse hacia? Ela estira a mão, né, na minha direção. E eu la tomo de los dedos. Apenas alcançamos a manter-nos agarradas. O que é esse apenas aqui? É mal. A gente mal consegue ficar agarrada. Ó, pega ela pelos dedos. Pergunta se la quero. O que é esse pergunta se la quero? Tu gosta de mim? Esse aqui. Quer dizer, né? Pergunta se la quero. Tu gosta de mim? Digo que sim. Pergunta se vamos a vivir juntas para sempre. Le digo que sim. Pergunta se algum dia tendremos um castillo, se vai ser imenso e se as índias vivem em castillos assim imensos. Le digo que sim, que por supuesto, que por eso es lo que hacen las indias hermosas. Que eso es lo que hacen las indias hermosas, que viven en castillo y todo. Mamá está entre la gente que espera en el banco. Ou seja, elas estão lá no carrossel, conversando, cada uma no seu cavalo, e a mãe está entre as pessoas que esperam lá fora no banco, né? La busco, pero no la veo. Busco a quem? La busco, pero no la veo. Quem é esse lá aqui? Quem é esse lá aqui que está na frente desses verbos? A mamá. Me abrazo a la crin dorada de mi caballo. Julia me imita y esperamos a mamá para saludarla. Pero la calecita gira y mamá sigue sin aparecer. Dos hermanos nos miran desde uno de los bancos. Perdona, los hermanos están desde uno de los bancos. O que faz esse desde aqui? Está mostrando que eles olham para elas do banco, certo? Há mais gente também. Outro chico com seus padres esperando o turno em la boleteria. Quem é que é esperando o turno em la boleteria? Esperando a vez para comprar o bilhete para pagar para poder andar, né? Quando completamos outra vuelta, o menor de los hermanos nos señala, ¿no? ¿né? Aponta. Están sentados junto a una mujer muy vieja que también nos mira. Tiene un chal plateado, el pelo blanco y la piel oscura. Parece cansada. ¿Dónde está mamá? Dice Julia. Busco a mamá. El boletero que sacude la llave no es el hombre de siempre. ¿Qué quiere decir aquí? Si el boletero que sacude la llave no es el hombre de siempre, no era quien estaba esperando que fuera, ¿no? El carrusel se detiene. Tenemos que bajar. Ele para y a gente tiene que obedecer. Los hermanos dejan su banco y vienen hacia nuestros caballos. De todos los que hay, ellos quieren estos. Y vamos a tener que dárselos. Vamos a tener que dar o qué? De todos los que hay, ese los es quem? Caballos. De todos los que hay, ellos quieren estos. ¿Estos quién? Los caballos. Y vamos a tener que dárselos. Dárselos, los caballos, a ellos. Olha usted aquí. Julia se aferra a su caballo. Mira a los chicos que ya suben. Hay que bajar, digo. Hay que bajar. Pero ¿quién nuestro caballo? Dice. Los rubíes, choquemos los rubíes, dice Julia estirando su mano hacia mí. Pienso en darle el gusto, pero los hermanos ya se trepan y me preocupa no ver a mamá. El mayor, ¿qué quiere el mayor? El más velho, se acerca y le da 2 palmadas al morro de mi caballo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde da las palmadas al morro? Al morro al focinho, ¿tá? El otro le hace un gesto a Julia para que se baje. Ella tiene los cachetes inflados y colorados, como cuando está por llorar. ¿Qué son los cachetes? Los cachetes son las bochechas, infladas, hinchadas y vermelhas, como cuando está por llorar. Acaricio la piel cálida y fuerte de mi caballo. Y mientras, no, apenas aquí, y apenas alcanço a bajar, o que é esse apenas? Quando eu mal desço, né? E apenas alcanço a bajar,
Cuando siento al chico tomar con fuerza la montura y subirse, trata al caballo como a un animal de guerra, taconea y grita. ¿Qué é esse taconea aqui? Taconea vem de quê? Que palavra que tem aqui no meio? Taconea viene de quê? Olha que palavra que tem aqui. Tacon. O que é um tacon? O que é um tacon? É um salto do sapato. É um salto do tamanco. E aí, o que é taconear? Taconear é bater o salto do sapato no chão, né? Então, ele, ó, trata o cavalo como um animal de guerra. Taconea y grita. La calecita empieza a moverse y descubro que Julia ya no está en su caballo, ni cerca de mí. Tengo que bajar, pero no la encuentro, tampoco a mamá. La abuela de los hermanos camina hacia mí y me hace un gesto para ayudarme a saltar. Pero sus manos me dan miedo, me toma de los dedos. Está helada y es tan flaca que es como si le tocara los huesos. La calecita sigue girando. Me tiro e tropeçamos. O que é esse me tiro? Eu desço, eu jogo, né? Eu saio de lá, saio daí e tropeçamos. Caigo al piso de tierra, eu caio no chão de terra e creio que ella cai comigo. Trato de levantarme, pero no puedo. Algo pasa. Siento un dolor profundo en todo el cuerpo, como si algo se comprimiera o se aplastara, algo muy raro. Algo se comprimiera, como se algo estivesse se comprimindo, se comprimisse, ou se amasasse. Algo muito raro, algo extraño. Los brazos y las piernas tardan en responderse, se mueven lento, como si no soportaran su propio peso. Siento frío y con esfuerzo apenas logro girar para volverme hacia la calecita. Siento frio e com esforço mal consigo, olha, lograr aí, mal consigo girar para virar e olhar para a calecita, para o carrossel. Entonces, los hermanos aparecen por la derecha, erguidos sobre los corceles como soldados. Cuando el mayor me ve, me señala asustado y enseguida empiezan a bajar. Algunos padres se acercan y me ayudan a incorporarme. Les cuesta levantarme, me mueven con cuidado. Entre varios me acompañan hasta un banco. El mayor de los hermanos me acaricia el pelo y acomoda sobre mis hombros un chal. El menor se sienta a mi lado y me mira asustado. Descubro el anillo, el rubí brillante en mi piel vieja y oscura, y me quedo así, inmóvil. Los dedos sobre los huesos de la rodilla, atenta al movimiento de los caballos vacíos, que suben y bajan, y detrás, infinitas, las praderas verdes que me separan del castillo. Alguma pergunta, alguma palavra na leitura aqui que vocês não, que eu passei e ficou em dúvida? Pode perguntar, gente. O eixo de la rodilla, todos recuerdan que quer dizer na rodilla? É o joelho, né? Então, vamos lá. Quem são os personagens? Quem são os personagens principais aqui? É a história de quem? De Julia e sua hermana, quando em um dia, no marca, donde em um parque, em uma calecita, e que? Qual é a história? O que é o centro da história? O que vocês entenderam aqui? Onde é que está o cerne da história para conseguir entender? Júlia e a irmã estavam andando num carrossel, né? E aí a mãe estava, diz ela, né, que a mãe estava entre as outras pessoas, mas elas não a viam. E aí o que aconteceu? Chegaram dois meninos que estavam com a avó. E aí elas tiveram que deixar os cavalos delas para eles. E o que aconteceu com a Júlia quando ela desceu
Na verdade, com a irmã. O que aconteceu com ela quando ela desceu do banco, do cavalo? O que houve aqui? Por que ela estava... Por que quando ela desceu, né, a avó do menino ajudou, e por que quando ela foi sentar, ela estava com um chale, que era o mesmo que a avó tinha, e por que ela sentia aqui que alguma coisa estranha estivesse passando? O que aconteceu aqui nesse último parágrafo? O que houve aqui? Por que ela não via a mãe? Por que ela não via mais a outra, a irmã? Porque aqui no último parágrafo ela já não estava mais presente, né? A última volta aqui, ela estava se vendo, né? Então aqui tem o fantástico, ó. Aqui mistura a presença dela com a visão que ela tinha dos irmãos, né? Ela já não estava mais aí, por isso que ela não via a mãe. Entende? É como se fosse o fantasma dela, como se fosse o espírito dela que estava aí. Certo? Mas o conto não estava pedindo isso aí. Então, vamos lá. Número 1, então, aqui a gente já fez. Aqui a 2. Em relação ao emprego dos verbos destacados, assinale a alternativa correta. O que vamos ver aqui? O imos pode ser por vemos? Não. O imos é fugir. Está vendo o verbo ir, que é fugir. Tendremos. Olhem aqui, vocês têm o verbo tendremos, é de ter. E aqui eles estão brincando com o condicional. Também não podia ser. Tendremos é teremos. Me tiro. Me echo abaixo. Esse me tiro. Eu saio dali, né? Me tiro, me jogo, eu saio. Olha a brincadeira aqui, ó. A resposta é essa aqui, né? Suportaram. Olhem quando a terminação é aran, é no português, é sem. E olha aqui, ó, aguentarão. O verbo é o mesmo, suportar ou aguentar. São sinônimos, só que aqui é futuro. E aqui é pretérito imperfeito e subjuntivo. Me quedo é fico, não é caigo. Certo? Agora vamos ver aqui aquela questão que sempre cai, tá? Como é que a gente faz esse tipo de questão? Tem duas opções. Vocês podem fazer como eu fiz agora, ou vocês podem fazer já antes de ler o texto, porque essa questão aqui vai aparecer, né? Vocês vão chegar lá e vocês vão marcar no texto. Aí vocês vão escolher, por exemplo, o lê da linha 9. Lê digo. Querem marcar antes de fazer a leitura para saber já? Mas senão vocês têm tempo, né? O lê digo se refere, o pronome lê, o lá em saludar-la, o lá da 12, aqui. Depois, sem voltar lá, o lá da 12, o los da 19, em dar-se-los. Já tinha marcado aqui. Bom, esse aqui eu já tinha feito para vocês, né? Então, vamos ver. A gente sabe que o los aqui eu já tinha falado que era cavalos, certo? Onde é que eu tenho o último aqui que tem cavalos? Hermanos Rubisca... Opa, tá aqui. Tá? Mas vamos ver aqui. Por que o primeiro se refere a Júlia? Vamos ver. Ó. Júlia estira hacia mi su mano. Pregunta si vamos a vivir juntas. Le digo que sí, le digo que sí. Le digo que sí a Júlia. Entonces está ok. Y ese aquí. Mamá está entre la gente que espera en el banco. La busco, pero no la veo. ¿Quién? La mamá. Me abrazo la crin dorada. Júlia me imita. Esperamos a mamá para saludarla. ¿Saludarla a quién? A mamá. ¿Certo? Entonces, ok. Segundo texto, é correto afirmar que o termo boleteria por ticket? Não, boleteria é a bilheteria. Cachetes por bochecha? Sim, podia ser aqui também mejillas. Tá? Os cachetes podiam ser mejillas se fosse na Espanha. Logro por engano? Não, por conseguir. Corceles por carroças? Não, corceles por cavalos. Rodilha por rodela? Não. Ai, tem umas coisas que me fazem rir. Joelho, tá? Assinale a alternativa, então, não é o nome de sempre. Não é o nome de sempre, não é o homem que eu conhecia,
Então, aqui, ó, que conhecia. Não que não conhecia, se não era homem de sempre, não podia ser conhecia, né? Então, que conhecia. Entre vários que me acompanham, unos quantos. Ah, podia ser alguns que me acompanham, muitos, poucos não, dos também não, né? Então, aqui, unos quantos, porque é indefinido, ó. Alguns também podia ser. De acordo com o texto, assinale a alternativa que é a tradução. El carrusel se detiene não é para. Detener é parar. Piensa em darle el gusto, contrariarla não. Se darle el gusto é ir a favor, não contrariar. Taconea e grita. Taconea não é bate com as mãos, ó. Não, vai mais devagar. Não entendi. Vai mais devagar. Pode. Tá? Vai mais devagar. Ah, tô muito rápida. Tá. Tá bom, tá bom. É que hoje de manhã acho que eu acordei com muita energia. Não sei o que aconteceu. Tá, olha só, vamos voltar então aqui. Pensa em dar-lhe el gusto. O que é dar-lhe el gusto? É agradar e não contrariar, né? Taconeia não é bater com as mãos, ó. Taconeia, como eu disse antes lá, tacon é salto. Onde é que tu usa o salto? No pé. Então não é bater com as mãos, certo? Tampouco a mamar. Tampouco não é apenas. Tampouco é o que a gente usa como o também não. Então, e o apenas é somente, tá? Então não pode. Aplastara, olhem a terminação ara e olhe aqui, encolhesse, né? Como se ele amassasse, como se aplastara, como se reduzisse. E a resposta está aqui. Certo? Vamos ver, então. Conforme o texto, é correto afirmar que duas irmãs divertem-se em um carrossel. O toque da mão da avó transmite segurança. Não tem, a avó não tocou da avó. Só um pouquinho, gente. Sim, tô gravando, gente, tô gravando. O toque da mão, tá muito rápido hoje. O toque da mão da avó transmite segurança. A avó não apareceu ali, né? A mão da avó não transmite segurança. As irmãs são cuidadas de perto pela avó delas, não era a avó delas. Uma jovem senhora acompanha dois meninos ao parque. Uma jovem senhora não era a avó. O comportamento dos irmãos foi agressivo do início ao fim? Não, foi até pode ter sido agressivo em algum momento, mas não foi do início ao fim. Então, aqui, as duas irmãs estavam brincando num carrossel, em la calecita. Segundo o texto, é correto afirmar que Júlia e sua irmã discutem com duas meninas no parque? Eram duas meninas? Não. Uma mãe que estava no parque puxa Júlia para fora do carrossel? Foi a mãe que puxou a Júlia para fora do carrossel? Não diz. A irmã não encontra a mãe nem Júlia. Sim, procurava a irmã e também não viu Júlia. Tá aqui a resposta. O irmão mais baixo é o primeiro a subir no carrossel? Não era o mais baixo, era o menor. Menor no espanhol quer dizer mais novo, né? Menor e mayor. Quando se referem, por exemplo, a hermanos, menor é o mais jovem, maior é o mais velho, tá? E aí que eles brincaram com mais baixo e mais alto. Duas pessoas estranhas que estavam em outro brinquedo brigam com os dois irmãos. Não tem nada disso aqui. Viajar. Conforme o texto, é correto afirmar que as meninas e os meninos brincam juntos no carrossel porque são colegas da escola? Não. As mães das crianças são amigas há muito tempo? As mães das crianças. Ah, nem apareceu a mãe. O irmão mais velho é carinhoso com as meninas? É carinhoso com as meninas? O irmão mais velho dá tapas no cavalo antes de montá-lo? A avó dos meninos cai ao tentar retirá-los do carrossel? Não. Se vocês ficarem em dúvida entre essas duas aqui, o que vocês vão ter que fazer? Tem que voltar lá no texto, né? Porque
É carinhoso com as meninas, o irmão mais velho? O irmão mais velho dá tapas no cavalo antes de montá-lo. Vamos lá, vamos voltar no texto para ver o que mostra isso aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui. Olha na linha 22. El hermano mayor se acerca y le da 2 palmadas al morro de mi caballo. Palmadas. E aqui diz o quê? O irmão mais velho dá tapas no cavalo antes de montá-lo. Então, tá aqui, ipsis literis, né? Só troca o palmadas por tapas. Aquí, la abuela de los hermanos camina hacia mí y me hace un gesto para ayudarme a saltar, pero sus manos me dan miedo. Esse articulador pero aqui pode ser substituído por mientras? O que faz? O pero é uma adversidade. O que é o mientras? O mientras dá uma simultaneidade. Tem duas coisas acontecendo aqui? Não tem, então não posso. Mas suas mãos me dão medo enquanto suas mãos me dão medo. Não, porque não tem, né? Não tem duas ações acontecendo. Aqui é só uma constatação que as mãos dela dão medo. A segunda oração apresenta uma explicação para a situação descrita na primeira. Eu tenho uma explicação, esse pero aqui é a explicação. Para ser explicação, eu tinha que ser um porquê, um así que, um pues, um luego. Não é uma explicação. Não estou explicando. O articulador i, que une a primeira e a segunda oração, poderia ser suprimido sem prejuízo para o sentido do período? Não, porque aqui eu tenho uma adição, ó. La abuela de los hermanos camina hacia mí. E, né, eu estou dizendo que ela faz mais uma ação, ó, e me faz um gesto para me ajudar a sair. Então, eu preciso ter esse aqui. Não pode, não, eu preciso ter. Não posso suprimir. As duas orações apresentam, respectivamente, uma adição e uma oposição? Sim, olha aqui, a adição com o i e uma oposição com o pero. O pronome me em ajudar-me pode ser suprimido sem prejuízo? Não. Por que eu não posso dizer? Ó, la abuela de los hermanos camina hacia mí. Me hace um gesto para ajudar-me. Por que eu preciso ter esse me? Porque esse me aqui é a mim. Eu preciso ter o pronome. Né? Porque ele, ó, estão vendo que é objeto indireto? E ele está reforçado. Então, a resposta está aqui. Vamos às perguntas. O que acharam? O que não acharam? Onde é que foi a dificuldade? O que vocês querem que eu comente? Vamos lá. Tudo tranquilo? Mais fácil entender quando eu leio, mais difícil, fica mais claro como é que é. Sabe o que eu tô achando? Sim. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que vocês não fizeram. Porque vocês não perguntam, vocês não falam. Então, acho que vocês não fizeram essa prova aqui. Tô achando. Fala, Letícia. A prova da UX é mais interpretativa, né? Um pouco. Olha, 4 questões sempre são de compreensão. Agora, gramática, conjunções, pronomes complementos, verbos e vocabulário. Certo? 4 coisas que sempre aparecem. Ou, vamos dizer, até a última prova, tá? Mas é uma marca da UX. Conjunções, artigos, de vez em quando eles trocam, ao invés de essas de lacuna, algumas vezes eles colocam conjunções, outras vezes colocam artigos. Mas vocabulário aparece muito, e vocabulário em 2 sentidos. Tradução e sinonímia. Certo? Compreensão de texto, verbos e pronomes complementos. Essa parte de quem se refere sempre cai, tá? Tá. Bom, isso então, vamos passar para aquela da URGS? Vocês fizeram ou não? Simu, eu tinha anotado que era para fazer a da URGS e mais uma tarefa do livro, não a da UX, não sei, acho que eu me enganei. Então vamos fazer a da URGS. Bom, agora
Que quem fosse fazer o UX era para fazer a da UX e quem vai fazer o URGS é para fazer o da URGS. Isso é que eu falei. Por isso que eu vou fazer as duas com vocês hoje, tá? Tá. Tudo bem? Não faz mal, né? Nunca é demais se a gente observa as outras, né? Até para ver como é que faz aqui. Só um minutinho que vamos abrir. Alguém está com a prova aí aberta para eu não ter que ficar... Só para me dizer a página? Sim, é página 70. Aqui. Bom, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Primeiro texto. Los hermanos. Olhem só. Atahualpa Yupanqui. Los hermanos. Intérprete Mercedes Sosa. O que a gente vê? Isso aqui é uma poesia que foi cantada. Mercedes Sosa, uma argentina que cantou aqui. Quem tem o nome Atahualpa Yupanqui? Atahualpa Yupanqui. O que lembra vocês assim? Lembra que tipo de nacionalidade? O que ele é, será? Um índio, né? E olha só o título, Los Hermanos, certo? Então, vamos ver. O que ele diz aqui? Não sei se vocês fizeram os outros textos antes, tá? Mas eu vou começar por esse aqui. Então, diz assim, ó. Los hermanos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. O que está mostrando esses 4 versos? Que ele tem muitos irmãos que ele não consegue contar, porque eles estão por todos os lados, ó. Estão no vale, estão na montanha, estão no pampa e estão no mar. Aí, o que tem esses irmãos? Cada qual com seus trabalhos, com seus sueños, cada qual com a esperança adelante e com os recuerdos atrás. O que são os recuerdos? As lembranças. Aí ele volta e ele diz, eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. Como é que são esses irmãos? Gente de mano caliente, por isso de la amistad. Com um choro para chorarlo, com um rezo para rezar, com um horizonte aberto que sempre está mais allá. E essa força para buscarlo com tesão e vontade. Ele está descrevendo como é que são os irmãos dele aqui, ó. Gente de mano caliente, por isso de la amistad. O que é essa mano caliente? Gente que tem a mão o quê? O que é caliente? O que lembra caliente? O que será que lembra esse caliente aqui? Tipo calorosa, receptiva. Isso, calorosa, receptiva, né? Algo que está aí para te ajudar. Ó. Por isso, ela está com um choro para chorar. O que é um choro? É um choro, um llanto, um chanto. Então, chora junto, ó, com um rezo para rezar. Estamos rezando junto. Que sempre está mais allá. E essa força para buscarlo com tesão e vontade. Quando parece mais cerca, é quando se aleja mais. Quando parece que está perto, é porque está mais distante, ele está dizendo. Ó, eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. E assim, seguimos andando curtidos por la soledad. O que é esse curtidos por la soledad? A gente segue caminhando e se ele tem tantos irmãos que estão por todos os lados, ele está sozinho, ó. Aí nos perdemos por el mundo e nos volvemos a encontrar. Aqui mostra como os irmãos que ele tem, né, essas pessoas que ele considera irmãos, não estão sempre no mesmo lugar. Eles vão e voltam. Como é que ele faz? E assim nos reconhecemos por el lejano mirar. A gente se reconhece pelo olhar distante, né? Por la copla que mordemos, por aquilo que a gente fala, semilla de imensidade. O que é essa semilla? É uma semente de imensidão. Ele está mostrando que estão por todos os lados. E assim, seguimos andando, curtidos por la soledad. E em nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. E em nós estão nossos mortos, para que ninguém fique atrás. Eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar. Uma novia muito hermosa que se chama Libertad. Ou seja, ele não está preso. Né? Ele tem tantos irmãos, ele está pelo mundo inteiro. E aí, esse Atahualpa Yupanqui, que é um índio, né?
representante de toda essa parte, mostra essa questão de como é que eles enxergam os irmãos. E quem que são esses irmãos, né? Todos os índios que estão por aí no mundo inteiro. E aí, o texto faz a seguinte pergunta, né? A banca faz a seguinte pergunta. O texto, através da apresentação de diversas paisagens, pretende relacioná-las à heterogeneidade da população e da cultura da qual fazem parte, da qual as pessoas fazem parte. O texto pressupõe a perda da identidade das pessoas que deixam seus países. E o texto defende a necessidade de não esquecer o passado dos povos. Bom, o que eu diria aqui? Que o texto pressupõe a perda da identidade das pessoas que deixam seus países não dá, porque aqui no texto ele diz assim: assim nos reconhecemos por el lejano mirar. Se tu reconhece pelo olhar, porque tu não perdeu a identidade, certo? O texto, através da apresentação de diversas paisagens en el valle, en la montaña, en la pampa e el mar, pretende relacioná-las à heterogeneidade da população e da cultura da qual as pessoas fazem parte. Sim, porque ele diz, eu tenho tantos irmãos que não os posso contar, estão en el valle, en la montaña, ok. O texto defende a necessidade de não esquecer o passado dos povos? Sim. Onde é que diz isso aqui no texto? Olha o que ele diz aqui. Aqui. E assim seguimos andando curtidos por la soledad. E nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás, para que a gente não perca ninguém, para que não fique para trás nada. Não ficar para trás nada é não esquecer. Ele podia ter dito, para que não olvidemos a nadie. Então, tá aqui. Então, temos aqui, essa aqui, ok. Temos a letra D. Cuidado com esse tipo de questão, ó. Aqui muita gente se atrapalhou e não leu direitinho aqui, né? Assinale a alternativa que contém um sentido oposto para a expressão mano caliente. A maioria assinalou a letra A, porque não viu o tal do oposto. O que é o contrário de uma mão calorosa, de uma mão que está te acompanhando? Segundo o gabarito, é mão frouxa, tá? Mas aqui, esse mão frouxa, para mim, seria o contrário de uma mão forte, de uma mão segura, de uma mão, né? E não frouxa aqui. Mas aqui, na verdade, estão se referindo a mão caliente, quem está sempre junto. E o frouxa, provavelmente, a banca pensou que fosse algo que não estivesse muito presente, né? Não gostei muito dessa questão aqui. Certo? Para mim, esse mano caliente aqui, no sentido do texto, que é a gente que está próxima, que é a gente que está te acolhendo, não tem muito sentido com frouxidão, né? Frouxidão é algo que faz o quê? Que não tem essa força, né? Mas, tudo bem. Não foi anulada e também porque aqui não tinha nenhuma outra que fechasse, né? Assinale a alternativa correta em relação aos pronomes do texto. O Lodo 13 refere-se a rezo? Olha, outra questão que é bem recorrente, ó. Com um choro para chorarlo. Tu chora o quê? A reza? Não. Esse aqui está se referindo a choro. Que se refere ao horizonte? Esse que aqui. Com um rezo para rezar, com um horizonte aberto que sempre está mais allá. O que está sempre mais além? O horizonte aberto. Então, a gente já tem a resposta aqui. O Loda 17 se refere a choro. Vou fazer todas, tá, gente? Ó, e essa força para buscarlo, buscar quem? Ao horizonte e não ao choro. Los se refere a tantos, los da 22, que no los puedo contar. Se refere a quem? A todos, não, a los hermanos, que não puedo contar. E o C se refere a hermanos, que se chama libertad. Esse C aqui, quem que se chama libertad? Esse C aqui não se refere a hermanos. Esse C aqui é do verbo chamar-se. Por exemplo, me chamo. Está se referindo a quem? A mim.
se chama a quem? A libertar. Alguma pergunta aqui, gente? Aqui na 54, se a palavra horizonte no trecho com um horizonte aberto, que sempre está mais allá, fosse colocada no plural, quantas outras alterações seriam necessárias? Quantas outras alterações, tá? Então, mais desse, não vamos contar isso aí. Com unos horizontes abiertos que sempre estão más allá. Quantos eu vou ter aqui? 3. Com unos horizontes abiertos, não vou contar horizontes, né? Que sempre estão más allá. A palavra tesão poderia ser substituída. Oi? Depois, a frase que vem depois, a gente não tem que também colocar no plural, quando ele fala buscá-lo na linha 17. Não, porque é da 15 até 16, ó. Ah, Só tá pedindo da 15 a 16 aqui. É só isso aqui. Tá. Tá? Uhum. A palavra tesão, lá da linha 18. E com tesão e voluntar. Poderia ser substituída sem alteração gramatical por... O que é um tesão? Tesão são ganas, certo? É tolerância, é indulgência, é tendência, é proficiência ou é perseverança? Ganas, vontade, perseverança, né? O que seria indulgência? O que é indulgência? Misericórdia, né? Tem um pouco de perdão nesse sentido. Quando parece mais cerca, é quando se aleja mais. Tem o sentido de que, olhem, vocês têm aqui, cerca e aleja. Aleja é lejos, lejos é longe. Quando se acerca, se aleja. É convicção, contradição, consequência, consecução, conferência. O que eu tenho aqui? Uma contradição, porque quanto mais próximo, mais longe. Ó, tem os opostos aqui. Olhem por que é importante saber vocabulário. Ó, já tem uma, duas, três questões só no primeiro texto de vocabulário. Aqui, assinale a alternativa que integra o mesmo universo do sentido que a palavra semilla. Ó, que a palavra semilla nos versos. Por la copla que mordemos, semilla de imensidade. O que é semilla de imensidade? Imensidão, tá? Semente. Oi. Contradição e paradoxo é a mesma coisa? Pode ser. Tá. Um paradoxo. Algo contrário, né? É paradoxal. Uhum. Tá, Pode obrigada. ser. Semilla de imensidade. Semilla é semente, semente de imensidão. Onde é que vocês têm aqui algo grande nessas palavras aqui? Ó, destino, sino e ocaso são 3 sinônimos. Destino, sino e ocaso são sinônimos. Onde é que vocês têm uma palavra aqui? Vocês vão se enfrentar a esse tipo de questão. Eu tenho que saber como é que eu tenho que resolver, tá? Então, olha lá. Imensidade. Isso aqui é igual ao português. Imensidão. Onde é que tem coisa grande aqui? Aqui, manancial é manancial. Destino, destino. Sino é destino. Ocaso é destino. Tudo a mesma coisa isso aqui. Determinação. Onde é que vocês têm coisa grande aqui? Só aqui. É um manancial. Tem muito. Lembrem dos mananciais de água. O que é um manancial de água? Quando tem uma bacia, quando tem muita água, certo? Então, esse tipo de questão aqui, ó, tem sempre que fazer relação, tá, gente? Ó, imensidade. Vocês vão chegar na hora da prova, vai dar um branco, vocês vão olhar para isso aqui e vão dizer, eu não sei fazer. Calma, baixa, respira. Respira 3 vezes, mas respira fundo, segura e solta, tá? E aí vai lá, calma, tá ali. Tá ali a resposta, ó. Imensidão. Onde é que eu tenho muita coisa aqui? Você vai encontrar, tá? Tem que sempre fazer esse tipo de relação. E olha aqui. A palavra curtidos pode ser substituída sem alteração de sentido por... Bom, essa aqui é aquela típica questão que ninguém acerta. Para não gabaritar e não subir a média, tá? Porque essa aqui, ó, eu não entendi nem muito bem no texto o que é curtidos, nunca ouvi falar avessados, avançados eu sei o que é avançar, alienados é estar preso, anclados, opa, anclados, vem, o que é anclados? De âncora.
estar anclado, estar preso. E assessorado, estar ali, né? E tendo uma assessoria. Avançado, vamos ver lá no texto o que é o curtidos da 32? Vamos ver se a gente consegue encontrar. E assim seguimos andando, curtidos por la soledad. O que é esse curtidos aqui no texto? Se você tivesse que colocar para o português para tentar entender. E assim a gente segue andando, caminhando, curtidos por la soledad. O que é esse curtido pela solidão? Que a solidão vai vindo, vai junto, certo? Não está no sentido de curtir a solidão. Está no sentido de que ali? Que a solidão te acompanha. Então, se a solidão te acompanha, é porque tu tem a solidão contigo, certo? Está presente contigo. Então, esse curtidos aqui está dizendo que tu vive com a solidão. Tu segue andando sozinho, entende? E aí, aqui, se esse sozinho que eu sigo, esse curtidos, né? Que a solidão me acompanha, eu podia até entender como esse assessorado. A solidão não está me assessorando. Eu não estou preso pela solidão. Eu estou andando, ela está comigo, não está preso. Alienado também não, avançado também não. A resposta é avessados, porque avessados, no espanhol, é vivenciar. Vivenciados, acompanhados. Certo? Quando eu digo para vocês que das 25 questões, 2 têm de vocabulário que é para não acertar, é esse tipo de questão aqui. Tá? Porque como é que eles fazem esse tipo de questão? Eles vão lá no Word Reference, a banca faz assim, ó. Vai lá no Word Reference, clica, escreve curtido, pede um sinônimo, e aí o último que aparece, que é o menos usado, tá? Porque os sinônimos vêm em ordem de uso, o último que aparece eles colocam aqui. Assim que a banca faz a prova. Realmente para não acertar. E também não é uma palavra muito usada, avessados, né? Tá? Difícil? Sim, difícil, mas essa aí é a questão que pode perder. Não tem problema. Por exemplo, numa prova da URGS, o que vocês não podem perder? Essa aqui, ó, a 53 é uma prova que não, é uma questão que não pode perder, a de interpretação não pode perder, a plural não pode perder, de advérbios não pode perder, né? Isso aqui de sinônimo também não pode perder. Agora, essas aqui que estão pedindo de sinônimos que são mais difíceis, já nem se conta, tá? Então, se vocês erraram a 58, não se preocupem. É normal isso acontecer. Momentos insólitos da Copa América. Opa, aqui o texto 2, vejam bem, que é uma notícia. Opa, tá? Ai, meu pai, agora deu. O que aconteceu agora aqui? É uma notícia, certo? Então, assim, ó. Vou ler aqui o título. Venho para cá, já vejo notícia. De onde é que foi? Opa, Chile. Futebol. Certo? Então, vamos lá. A primeira Copa América se realizou em 1916 para celebrar o centenário da independência da Argentina. Resulta que nesse entonces el fútbol era un deporte no profesional. Y si bien el país anfitrión había elegido a sus 11 representantes, uno debió ausentarse a último momento por um viaje laboral impostergável. O que a gente entendeu aqui? A primeira Copa América aconteceu em 1916 para celebrar o centenário da independência da Argentina. Nesse momento, o futebol era um esporte que ainda não era profissional. E embora o país anfitrião fosse escolhido, né? Tinha escolhido seus 11 representantes, um deles não pôde estar presente por um trabalho impostergado, que não podia adiar o trabalho. E nessa época não existiam os cambios, ou seja, não tinha as trocas. Todos os jogadores deviam disputar o partido inteiro, a jogar a partida inteira. Por isso, não se convocava suplentes. Tampouco havia tarjetas amarillas ou rojas, cartão amarelo ou vermelho. Com solo 10 jogadores e faltando pouco para que começara o encontro contra Brasil, Argentina estuvo al borde de declararse afuera.
Estava ao ponto de ficar fora. Se eximió de um bochorno por pouco. Olha só, vocês nunca ouviram falar aqui, mas no contexto dá para entender o que é isso aqui. Ó, se eu entendo aqui, ó, e faltando pouco para que começar o encontro contra o Brasil, a Argentina estuvo ao borde de declarar-se afuera. Ela esteve ao ponto de declarar que ela ia ficar fora. Se eximiu de um bochorno por pouco. Ela não ficou fora, então ela se eximiu de uma vergonha por pouco, né? Certo? De passar vergonha por pouco. Uno de los jugadores argentinos reconoció entre el público. Como é que ela não passou vergonha? Por quê? Uno de los jugadores argentinos reconoció entre el público que colmaba las grades del estadio. E aqui, o que é colmar las grades? Que enchia as arquibancadas do estádio a José Laguna, futebolista do clube Huracán. Convocado de urgência, Laguna aceptó ser parte del encuentro y de hecho resultó providencial. Sim, ele acertou, né? Aceitou ser convocado e de fato foi bom isso, resultou ser providencial. El partido terminou 1-1. Tras el primer torneo en Buenos Aires y el segundo al año siguiente en Montevideo, ambos ganados por Uruguay, era el turno de Rio de Janeiro para ser anfitrião. O que é o turno? O turno é a vez. Era a vez do Rio de Janeiro para ser anfitrião. Una epidemia de gripe postergou o encontro em 1918. Gente, parece que eu estou revendo isso aqui, né? Una epidemia de gripe postergó el encuentro en 1918, que finalmente se jugó en 1919. La sede brasileña fue un desafío especialmente grande para los chilenos, que venían de más lejos, de longe. Debieron viajar en tren hasta Argentina y desde Buenos Aires tomar un barco con la selección celeste y blanca hasta la ciudad carioca. El problema, sin embargo, se dio a la vuelta del torneo, que ganó por primera vez Brasil. Una tormenta de nieve cerró el cruce a través de los Andes. ¿Qué quiere cerrar el cruce? Uma tormenta de neve fechou a travesía dos Andes, dejando a los jugadores chilenos varados en la ciudad argentina de Mendoza. Bom, eu não sei o que é varados, mas sim, uma tormenta de neve fechou a divisa, eu não podia passar. O que eles ficaram? Ficaram varados em la ciudad. O que é esse varados? Hospedados, localizados, né? Em la ciudad argentina de Mendoza, em la frontera com seu país. Sin recursos para alojar-se allí, los futbolistas costeaban el viaje de sus propios bolsillos. Então, sin recursos para alojar-se allí, tomaram a decisão de fazer o cruce em mula. Eles ficaram presos na cidade, mas não tinham dinheiro para poder dormir. O que eles fizeram? Tomaram a decisão de cruzar com uma mula. Tardaram 2 semanas, pero chegaram sanos e salvos a Santiago, 40 días después de haber partido de Río. Sin duda alguna que los chilenos tenían pocos motivos felices para recordar ese campeonato. Además del infernal viaje, salieron últimos. O que é esse salieron últimos? Ficar em último lugar. Vamos ver que tipo de questão a gente tem aqui. Considere as seguintes afirmações a respeito do texto. Os jogadores argentinos jogavam futebol somente se tivessem emprego? Não. Né? Eles não eram profissional, e aí o que eles faziam? Eles, não é se tivessem emprego, eles jogavam, eles eram empregados, né? Eles tinham emprego e jogavam como se não fosse, não era profissional. O Brasil sediou a Copa América múltiplas vezes. A seleção chilena passou por vários percalços em uma de suas participações na Copa América? Essa 3, sim. Agora o 2, eu quero saber. O Brasil sediou a Copa América múltiplas vezes? Aqui no texto. Dizia isso? Quando diz assim, ó. Olha aqui na linha 25. Era o turno de Rio de Janeiro para ser anfitrião. Então, essa aqui não deu. Se vocês... Tem que olhar no texto, tá? Com o texto. Então, somente a 3. Até pode ter sediado, mas no texto não, né?
Assinale a alternativa correta em relação ao texto. Na Copa América de 1916, poucas pessoas estavam presentes no estádio. Ao longo do tempo, os jogadores de futebol tiveram altos salários. Essa aqui eu já vou tirar, né? Porque se eles não era profissional. Na Copa América de 1916, um jogador da seleção argentina não pôde participar porque adoeceu. Não, era porque tinha que trabalhar. Nas diversas edições da Copa América, alguns acontecimentos ficaram na memória dos jogadores. Nas 3 primeiras edições da Copa América, o Uruguai foi vencedor. E agora? O que vocês vão colocar? O que eu tenho que olhar lá? Na Copa América de 1916, poucas pessoas estavam presentes no estádio. Vamos voltar aqui no texto. Querem ver o que diz? Colmava las gradas entre el público que colmava. Colmava quer dizer que enchia as arquibancadas. Não são poucas pessoas. Tinha muitas. Está ali a resposta. Do colmava. Ao longo, tá? Esse aí foi. Nas diversas edições da Copa América, alguns acontecimentos ficaram na memória dos jogadores. Vamos ver onde é que diz isso aí no texto, se é que diz. Ou vamos ver, nas 3 primeiras edições da Copa América, o Uruguai foi vencedor. Vamos ver se é essa aqui, onde é que diz aqui, vamos ver. Aqui, ó, cantando pouco, colocando urgência, terminou 1-1, ó. Tras el primer torneo en Buenos Aires y el segundo al año siguiente en Montevideo, ambos ganados por Uruguai. São os 2 e não são os 3. Não foram as 3 primeiras edições, né? São as 2. Então, a resposta tem que ser a letra D. Certo ou errado? Bom, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a tradução mais adequada para a palavra entonces. Entonces, nesse entonces, vamos lá, a linha 4. Resulta que nesse entonces el fútbol era un deporte. ¿Cuál es el entonces? La primera Copa América se realizó en el 1916 para celebrar el centenario de la independencia de Argentina. Resulta que en ese entonces el fútbol era un deporte no profesional. Nesse entonces, nesse lapso, nesse momento, nesse fulgor, nesse interstício, nessa fresta. Neste momento, neste entonces. Interstício é um espaço de tempo, né? Aqui, assinale a alternativa que contém a tradução mais apropriada de acordo com o sentido. Se eximiu de um bochorno. Obrigou-se a procurar rapidamente uma solução? Isentou-se rapidamente de qualquer responsabilidade? Observou por um pouco um desastre? Evitou por um triz um constrangimento? Impediu uma derrota quase certa? Se eximiu é evitar. E bochorno é uma vergonha. Uma vergonha é um constrangimento. Né? A palavra tras tem sentido de... Isso aqui eu não preciso nem olhar, mas vamos olhar lá no texto, fica na dúvida, né? Tras o primeiro torneio, é após, depois. Que tem ideia de que é isso? Espaço, tempo, modo, condição ou lugar? Tras, depois é tempo, ó, preposição. Assinale a alternativa que apresenta a tradução mais adequada para a palavra varados. Eles ficaram varados em la ciudad de Argentina. E por que ficaram varados? Porque se cerrou el cruce. Então, esse varados aí tem a melhor tradução para perplexos, famintos, irritados, ociosos ou detidos? Detidos, porque se eles não conseguiram passar, porque eles ficaram presos, né? Ficaram presos lá. A palavra achi, da linha 40, refere-se a quem? Ó, una tormenta de nieve cerró el cruce a través de los Andes, dejando a los jugadores chilenos varados en la ciudad argentina de Mendoza, en la frontera con su país, sin recursos para alojarse. Allí ¿a dónde? En la ciudad de Mendoza. Opa. En la ciudad de Mendoza já está aqui a resposta. O possessivo sus da linha 50 se refere a quem?
La Copa América también marcó algunas efemérides que sus protagonistas preferían olvidar en nombre de sus países. Esse SUS aqui está se referindo a quem? Sus protagonistas, quem que eram os protagonistas? Los chilenos, el campeonato, la Copa América, algunas efemérides o países. Protagonistas de quem? Sus protagonistas, estavam falando de quem? Dos chilenos, desse campeonato, da Copa América, das algumas efemérides dos países, da Copa América, os protagonistas da Copa América, né? Tudo tranquilo aqui? Estou indo muito rápido ainda? Vamos lá, então. Próximo texto. Aqui também sem título, mas eu vou olhar aqui embaixo, adaptado del Mercúrio. El Mercúrio, se vocês quiserem dar sempre uma olhadinha, é um jornal do Chile, tá? É chileno. Isso muito me diz que a banca da URGS é um professor de origem chilena, porque é daí que tira tudo. Né? El Mercúrio, el país, Chile, la tercera e assim vai. Bom, que a alguien le guste el jazz o que su clásico sea Bach o Stravinsky no es algo azaroso. Que a alguien le guste el jazz, a alguien le guste el jazz, no es algo azaroso. Azaroso, al azar. Y, por el contrario, da pistas seguras sobre la forma de pensar que tiene esa persona. Se a pessoa, que a pessoa gosta do jazz, ou claro, que se a música clássica seja Bach ou Stravinsky, dá pistas seguras sobre a forma de pensar que tem essa pessoa. Quem que diz? Assim lo constata, isso foi constatado, um estudo recente. En el estudio reciente, un equipo de psicólogos demuestra que el estilo de pensar, así como las formas de conocer el mundo de una persona, influyen en sus preferencias musicales. Demonstra que o estilo de pensar, assim como as formas de conhecer o mundo de uma pessoa, influenciam nas suas preferências musicais. O estudo está basado em um modelo que destaca dois estilos cognitivos. O primeiro corresponde al tipo empático, que se enfoca y responde a las emociones de los demás. El segundo es el sistemático, en que se detectan y analizan las reglas y patrones que rigen el entorno. Isso aqui é bem importante, ó, entender direitinho, certo? São dois estilos. O primeiro que corresponde ao empático e o segundo ao sistemático. E aí, aqui, ele vem e vai dar uma... O que eu tenho que colocar nesse primeiro parágrafo? O que ele está me dizendo aqui? No obstante, los empáticos prefieren la música suave? Sin embargo, ou desta forma? Ele vai fazer uma oposição ou ele vai explicar? Ó, ele coloca aqui que o primeiro responde ao empático. Então, aqui ele está... Ó, los empáticos prefieren la música. Não tem nenhuma oposição. Aqui vai ser desta forma. É como se ele dissesse, assim, né? Ele está explicando, ó. Los empáticos prefieren la música suave, sin pretensiones, de baja energía y con emociones un tanto negativas como la tristeza. Los sistemáticos prefieren la música de gran energía, compleja, sofisticada, animada y que contenga emociones positivas como la alegría y la diversión. Hasta até pouco tempo, los investigadores consideraban que las preferencias musicales eran un reflejo inherente de ciertas características, como la edad y la personalidad. El trabajo constituye un desplazamiento, né? Un deslocamento de la percepción que se tiene del fenómeno musical, que deja de ser concebido como una huella, que deixa de ser concebido como uma marca daquilo que somos, para asumírselo ahora como señal de cómo discurrimos. Las casi 4.000 personas que participaron en la investigación fueron reclutadas principalmente a través de la aplicación para Facebook My Personality,
donde se les pide responder un cuestionario psicológico, cuyos resultados se pueden poner en el perfil para que otros los vean. En una ocasión posterior, se les pidió escuchar y calificar 50 piezas musicales sacadas de 26 géneros y subgéneros. Así, se vio que las personas empáticas, además de gustarles las melodías apacibles, rechazan la música intensa. A los sistemáticos, por el contrario, si no me equivoco aquí, de esta forma, por el contrario, ou seja, né? Que está uma oposição, a lo sistemático, les gusta la música intensa y no les gusta la que es suave y sencilla. Otro elemento que destaca el estudio es que estos estilos cognitivos tienen un sesgo relacionado a los canales de difusión de música. O que é esse sesgo aqui? O que é esse sesgo? Pode ser um traço, o que mais que pode ser? Vamos ver. Tem, né? Tem um aspecto, né? Relacionado a los canales de difusión de música. La frase, el trabajo constituye un desplazamiento de la percepción que se tiene del fenómeno musical, que deja de ser concebido como una huella de lo que somos para asumírselo ahora como señal de cómo discurrimos. Podría ser interpretada como, el trabajo constituye un desplazamiento. ¿Esa investigación es un desplazamiento? ¿Ela é? Não, é constituída. Já não deu. Esta investigação muda a maneira de compreender a música como um fenômeno estético, assumindo-se-la agora como um hecho de raigambre cognitiva. Raigambre é o que está enraizado, como um fato enraizado no cérebro. É isso? Não, porque aqui ele está dizendo, deixa de ser concebido como uma marca do que a gente é, para assumir a hora, né? Como sendo, ele mostra como um sinal de como a gente se constitui. Então, esta investigação persigue passar da manifestação musical como um reflejo de nossa forma de ser, a favor de concebê-la agora como uma manifestação de nossa forma de pensar. Ou seja, concebe agora como uma forma da gente se constituir, né? E no momento que eu me constituo, eu mostro minha forma de pensar. Então, a resposta está aqui, ó. Por que não podia ser a D? Esta investigação se desplaza de la manifestación musical como un indicio de las preferencias de los seres humanos a una manera de percibir el entorno. No, no es de percibir el entorno, es de constituirse, de se formar con eso. Y no es de una manifestación musical como indício de preferencias. Essa investigação constitui uma mudança do gênero estético musical que nos caracteriza para abocar-se agora a nossos pensamentos, para se voltar para os nossos pensamentos. Também não. VUF. Um grupo de psicólogos detectou em um estudo o modelo las preferencias musicales actuales. Un estudio conducido reconoce dos modelos cognitivos. El estudio detectó que los empáticos sufren de baja energía. El estudio usou diversas classes de modalidades musicais para sua realização. O que eu tenho que fazer para resolver esse tipo de questão? Eu tenho que voltar para o texto. E provavelmente vocês ficaram aqui. Vocês erraram nessa alternativa aqui, ó. Provavelmente na C vocês colocaram como o quê? Vocês colocaram como verdadeiro, né? Vamos ver aqui no texto. O estudo conduzido conhece dois modelos cognitivos. Vamos ver se é isso que diz aqui. Ó. El estudio está basado en un modelo que destaca dos estilos cognitivos. Y aquí está escrito, ok? O estudio reconhece dois modelos cognitivos. Não, dois estilos cognitivos. É um modelo com dois estilos. Portanto, essa aqui é falsa. Certo? Então, aqui, vou tirar essa. Fiquei com essas três aqui.
ok? Vamos lá. A primeira, um grupo de psicólogos detectou em um estudo modelo as preferências musicais. É isso? Um grupo de psicólogos detectou em um estudo modelo. Foi um estudo modelo? Não, não foi um estudo modelo, né? Foi um estudo. Preferências musicais, sim. El estudio detectó, entonces, aquí ya se fue. El estudio detectó que los empáticos sufren de baja energia. Vamos ver se detectou que os empáticos têm baixa energia. Vamos ver o que diz aqui. Tem que voltar sempre, tá, gente? Para essa de verdadeiro ou falso, não tem? História. Onde é que está aqui os empáticos? Vamos ver se eu anotei a linha para ser mais... Não. Aqui. Aqui. Diz aqui que así se vio que las personas simpáticas, además de gustar las melodías apacibles, rechazan la melodía, la música intensa. A ver se vocês encontraram. Ah, tem uma partezinha que diz aqui, se não me engano. Aqui, ó. Los simpáticos prefieren la música suave, sin pretensiones, de baja energía y con emociones. Aqui na alternativa diz o seguinte: el estudio detectou que os simpáticos sofrem de baixa energia. Não é que eles sofrem. Eles têm o quê? Eles gostam de música mais suave, tá? Então, aqui eu tenho como falsa. E só me sobrou a última sendo verdadeira. Ele estuda e usou diversas classes de musicais, ok. Mas provavelmente o problema de vocês ficou nessa aqui. Acredito que vocês tenham colocado a segunda aí como verdadeira, né? Bom, a palavra azaroso, da linha 3, pode ser substituída por, ó. No es algo azaroso, no es algo que, no es algo aleatorio, flexible, contingente, determinable, deleznable. Al azar, azaroso, azar, azar, aleatório. Deleznable quer dizer o quê? Alguém procurou? O que é deleznable? Ninguém procurou? Algo que não é forte, né? Algo que passa passageiro. Se as formas verbais demonstram e influem estivessem no pretérito perfeito simples, pretérito indefinido, ó, N, tem que ter N, pretérito imperfeito tem que terminar com ROM. Onde é que eu tenho ROM aqui? Só isso aqui, resolver a questão. Certo? Então, ali, ó, pretérito perfeito simples, aqui vocês têm no presente do indicativo, termina com N. Terceira pessoa, indefinido, termina com ROM. As afirmações. A palavra ele vai acentuada por tratar-se de um acento diferencial? Sim. Empático, sistemático e psicológico seguem a mesma regra da acentuação? Ó. Sim, tem 3 sílabas. Ok. Energia, alegria e diversão acentuam-se porque formam ditongos? Não. Essa aqui é porque é um hiato, é porque é um hiato, é porque é uma aguda terminada com vogal NS. Portanto, 1 e 2. Letra D. Inerente, olha aqui, ó, antônimo, contrário, contrário de inerente. O contrário, o que é algo inerente? O que é algo inerente? O que é? Inerente que está junto, certo? Que vem junto, que está unido. O contrário de inerente é acessório, algo que não precisa estar junto, certo? O que é vicário? Não é sicário como das séries, tá? O que é vicário? Algo que eu substituo, substituto. Estendido, estendido, uniforme, sempre oposto ao contrário. Então, eu tinha que entender o que era inerente, que está sempre próximo, que está junto, que é inerente, que é grudado, né? Para entender que acessório é algo que eu posso tirar. Por isso que era o contrário. O pronome les na 36 se refere a quem? Vamos ver onde é que está o nosso les aqui.
Aquí, las casi 4.000 personas que participaron en la investigación fueron reclutadas principalmente a través de la aplicación para Facebook, donde se les pide responder un cuestionario. ¿Les pide a quién? A responder un cuestionario. A las 4.000 personas. Qual é a alternativa que contém a tradução mais apropriada para um sesgo aí no texto? Viés, aparência, âmago, alteração ou suporte? Vamos lá. Tem um sesgo, tem uma característica, né? Aqui, ó. Que contienen, destaca el estilo, el estudio, es que estos estilos cognitivos tienen un sesgo relacionado a los canales de difusión de la música. Tem alguma característica, tem algo relacionado aí. É um viés, é uma aparência, é um âmago, é uma alteração, é um suporte? A resposta é viés. O que é um viés? O que é um viés? É um lado, é uma parte, é uma característica, tá? Vamos pelo viés do ensino de Montessori. Vamos com as características desse lado. Essa aqui era outra que ninguém acertou, tá? Essa aqui e aquela do Avessados ninguém acertou. Gente, alguma pergunta? Alguma coisa? O que vocês acharam? Como foi? Tranquilo? Tinham feito, tiraram todas as dúvidas fazendo assim. Não é sempre que eu vou fazer toda a prova, tá? Você não vai ficar, tipo, uma aula só fazendo prova. Bom, vamos anotar o tema, então, para a semana que vem. Vamos continuar fazendo umas provinhas, tá? E, se eu não me engano, eu tinha... Semana que vem eu corrijo aqui do livro. Semana que vem, prova. UX 2019 inverno. Tá? E aí, eu só vou tirar as dúvidas, tá? Semana que vem, vou anotar aqui, só tirar dúvidas. E prova URGS, vamos continuar fazendo, tá? Nós temos bastante ainda para fazer. Vamos fazer URGS 2000 e... Eu não me lembro se a gente está indo para frente. Não, aqui. Indo para trás. Vamos fazer 2017. Também só vou tirar dúvidas, tá? E depois nós vamos fazer... Eu vou trabalhar com vocês os advérbios. Que é o que eu preciso terminar semana que vem. Simone? Oi. É UX 2019 inverno e URGS 2017? Isso. Certo, UX 2019 inverno e URGS 2017. Só que eu só vou tirar as dúvidas, eu não vou fazer toda a prova como hoje, tá? Então, vocês já venham com elas preparadas. Se vocês não querem perguntar na aula, vocês podem me mandar pelo WhatsApp. Tá bem? Certo, minha gente boa? Certo, sim. Boa semana. E eu vou, assim que eu conseguir postar, eu posto aí para quem não assistiu, que não estava aí na aula. E aí, vamos ver se eu consegui mandar. Ah, eu vou mandar esse livro para vocês. Vocês querem que eu mande esse livro? Eu consegui no PDF. Da Cuentos de Buenas Noches para Niñas. Para vocês lerem. Tá? Vou mandar. Beijo grande. Qualquer dúvida, escrevam. Tá? Eu não sei se o silêncio de vocês é porque eu expliquei que ficou sem dúvida ou se vocês têm vergonha. Me contem, por favor. Simone, tu vai ficar agora um pouquinho? Vou ficar. Quem quiser pode ficar, tá? Certo? E, gente, se vocês tiverem dúvida quando vão fazendo exercício, não deixem dúvida acumular, por favor, escrevam. Eu quero que vocês tenham um bom resultado no espanhol, tá? Beijo grande para quem for. Vou ficar um pouquinho mais quem quiser.